Boa noite aos irmãos, também a todos que estão acompanhando. Dave Murphy diz o seguinte: uma mudança real, quer seja num negócio, na igreja, na família ou em nós mesmos, pode ser difícil e esquiva. Enquanto almejarmos por uma transformação profunda e duradoura, frequentemente apenas adquirimos uma máscara temporária que nada resolve e a ninguém satisfaz. A palavra arrependimento é usada na Bíblia para descrever o começo de uma mudança espiritual e genuína. O estudante de línguas, Vini, diz o seguinte sobre a palavra arrepender-se: mudança na mente ou no propósito de alguém. No Novo Testamento, arrependimento sempre envolve uma mudança para melhor. Uma pessoa se afasta do pecado e se dirige em direção a Deus. Jesus começou o seu ministério publicamente dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando nos sentimos arrependidos por ter feito mal ou por ter sido apanhados, pode não ser mais do que um cosmético espiritual. Mas o verdadeiro arrependimento acontece no mais íntimo dos nossos corações e resulta numa mudança visível nas ações. Quando nos voltarmos para Cristo e nos rendermos a Ele, então acontece uma mudança real, profunda no nosso viver. Por isso, irmãos, que vamos continuar estudando o livro de Neemias. E hoje vamos ler o capítulo 9, a partir do versículo 5, e vamos nos deter até o versículo 15. Neemias, capítulo 9, dos versículos 5 ao 15. Neemias, capítulo 9, dos versículos 5 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Razabinéias, Serebias, Rodias, Sebanias e Petaías disseram: levantai-vos e bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és Senhor. Tu fizestes o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nele há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas, a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Vistes a aflição de nossos pais no Egito, e lhe ouviste o clamor junto ao mar vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra, nas águas impetuosas. Guardaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai,
Do céu falaste com eles e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhe fizeste conhecer preceitos, estatutos e lei. Por intermédio de Moisés, teus servos, lhe mandaste. Pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da rocha lhe fizeste brotar na sua sede, e lhe disseste que entrassem para possuírem a terra, que com mão levantada lhe jurastes dar. Senhor Deus Pai, obrigado pela tua palavra, porque agora, Deus, podemos aqui colocar a mente e o coração para entender. Ó Pai, temos vivido dias intrigantes, dias que por um lado têm causado medo, mas por um outro lado, Deus, são dias que temos que fazer um discernimento da nossa própria relação contigo. Ó Pai, nos ajude hoje, diante da tua palavra, a entender a necessidade de uma reflexão sincera das nossas vidas diante do Senhor. Que o Senhor venha falar a cada um de nós. E também, ó Deus, eu peço a Ti, que eu sou carente de Ti, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração Te agradem. Amém. E não o que eu quero. Por isso, nos abençoa nesse instante e nos faça entender a Tua palavra. É isso que nós pedimos. Em nome de Cristo oramos a Ti. Amém. Irmão, nós estamos estudando desde o versículo do capítulo, melhor dizendo, 8, que devemos voltar urgentemente para a palavra de Deus. E desde o início desse capítulo 8, nós já explicamos aos irmãos que foi como se fosse Esdras foi chamado para um congresso, é como se fosse isso. O povo estava sedento da palavra, e aí trouxeram Esdras e os seus auxiliares para explicar a lei de Deus. Estavam ali buscando isso. E deram então atenção, zelo à palavra de Deus. Irmãos, quando Esdras começa a explicar a palavra, houve um resultado na vida do povo. Eles começaram a chorar. Houve grande contrição, e não era o momento para que isso acontecesse. É por isso que os líderes ficaram preocupados, porque eram festas que estavam comemorando, festa de gratidão a Deus, de alegria, e não havia espaço naquele momento para isso. Mas tal era, irmãos, o resultado que a palavra de Deus produziu, que eles não puderam se conter e caíram em lágrimas. Porque quando Esdras explicou a palavra, eles perceberam que estavam distantes de Deus e que precisavam voltar urgentemente à palavra. E isso aconteceu. E aí os líderes dizem: olha, não chorem, mas vamos nos alegrar, porque Deus nos perdoou, Deus nos trouxe de volta à nossa terra e nos deu essa terra, e precisamos nos alegrar diante dele. Eles fizeram isso, e observaram a lei, que era necessário viver em cabanas durante 7 dias. Eles fizeram isso, mas quando terminou a observação dessas festas, novamente o povo diz: olha, a gente precisa se arrepender, porque há tantas coisas que temos feito que não está diante da palavra. Irmãos, a contrição foi tão grande que mesmo depois das festas, da alegria, eles ainda estavam contritos. Nós vimos isso no capítulo aí já de número 9, que vimos que o arrependimento verdadeiro, ele deve apresentar mudanças externas. Se eu digo que eu me arrependo e nada muda, há um problema com isso. E eles, irmão, mostraram aqui através de jejum, pano de saco, que o coração deles estavam contrito a Deus, eles estavam arrependidos. No versículo 2 do capítulo 9, eles abandonaram o pecado, que é uma marca do verdadeiro arrependimento. No versículo 3, irmãos, também como marca do verdadeiro arrependimento, eles tiveram mais sede pela palavra e buscaram mais a Deus. Eles queriam mais de Deus e estavam fazendo.
E no versículo 4, eles então oraram. Irmãos, do versículo 1 ao 4, nós tivemos como se fosse um culto. E tivemos 2 momentos nesse culto. Foram 6 horas de culto. 3 horas ouvindo a palavra e a palavra sendo explicada, e eles então diante da palavra, e depois 3 horas orando. Essa oração, essa confissão deles, eles registraram aqui algumas dessas palavras. O versículo 5 nos mostra aí, irmãos, que primeiro, quando a palavra de Deus fala a nós, ao nosso coração, ela produz vários resultados que nós já vimos aí. E hoje, vamos ver que quando há de fato o verdadeiro arrependimento, nós somos levados ao Deus da palavra. Quando a palavra é pregada e ensinada, ela mostra a minha própria condição, eu sou levado para Deus. Irmãos, alguém arrependido, ele começa a contemplar a Deus, porque o pecado impede que eu faça isso. O pecado me ajuda a olhar para mim mesmo. Mas quando a palavra é pregada, eu me arrependo, eu abandono o pecado, eu começo a ver a Deus. Eu começo a contemplar a Deus e adorar a Deus e a buscar ao Senhor. Eu começo a ver as maravilhas que é Deus para mim. De maneira que o pecado, as suas ofertas, se torna algo obsoleto, algo que não tem valor para mim, porque Deus é tão valioso, o que Ele significa e o que Ele é, que o pecado não me atrai, porque eu me arrependi e eu só vejo a Deus. Eu quero adorar e buscar ao Senhor. Foi isso que acontece, irmãos, aqui, a partir do verso 5. Olha como diz aí o texto. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Razabneias, Serebias, Rodias, Sebanias e Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo e o louvor. Mas o povo começa a olhar claramente os atributos de Deus. Eles começam a olhar quão bom é Deus, como Ele é misericordioso. Porque agora eles fazem aqui uma retrospectiva da revelação de Deus ao povo de Israel. Eles olham para o passado. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Esdras, a gente fica imaginando aqui, Esdras começou a explicar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Começou a explicar a eles. E quando eles receberam essa palavra penetrou ao coração deles, e eles começaram então a contemplar a Deus e olhar a história de Deus com o seu povo. E eles olham para isso. E eles aqui começam então a bendizer a Deus. Irmãos, quando eu me arrependo, a minha vida só quer adorar a Deus. Estou dizendo aqui de passar o dia cantando, mas adoração de respeito a tudo que eu faço para que Deus seja exaltado. E Ele é exaltado quando eu faço o que é certo, de acordo com a sua palavra. E eles olham para Deus aqui como Deus Criador. Irmãos, é uma lição importante aqui. Quando eu me arrependo e olho para esse Deus que é o Deus Criador, nada na terra pode roubar de Deus a adoração. Agora, quando eu não olho para Ele como Deus Criador, sabe o que acontece? O meu olhar começa a olhar para a criatura, ao invés do Criador. Eu começo a contemplar as coisas supérfluas, as coisas ínfimas, as coisas desprezíveis. Eu passo a adorar coisas e pessoas. Sabe por quê? O meu olhar baixou. De contemplar aquilo que é belo, eu passo a contemplar o que é terreno, por conta do olhar que foi tirado de Deus. Mas aqui acontece o contrário. Eles passam a tirar os olhos da terra, da criação, e olham para o Criador de todas
as coisas. É por isso que eles bendizem, no final do versículo 5, melhor dizendo: bendito seja o Senhor, o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem dizer. Irmãos, a grandeza de Deus não cabe num louvor. A grandeza de Deus não cabe num ato de adoração. Mas sabe por que ele aceita? Porque ele ordenou que assim o fosse. Deus é tão grandioso que ele é capaz de aceitar o meu louvor, que não representa a grandeza desse Deus, mas ele nos permitiu ter esse privilégio de adorar. E sabe quando isso vai acontecer? Quando eu passo a olhar esse Criador, a contemplar, a sair daquele meu estado de distanciamento de Deus e a olhar para estar perto dele. É o que está acontecendo aqui, irmãos, com o povo do Senhor, que ultrapassa todo bem dizer e louvor. Ele diz no versículo 6: só tu és Senhor, tu fizestes o céu dos céus e todo o seu exército. Sabe onde que está isso aqui, irmãos? Está em Gênesis. Quando você vê lá a criação, Gênesis capítulo 1 e 2, você vai ver que Deus está narrando ali, que ele criou todo o exército do céu. Irmãos, está ecoando aqui o ensino que Esdras deu a eles. Eles estão aqui numa confissão dizendo: olha, Senhor, tu criaste todas as coisas. Sabe por quê? A palavra de Deus estava na mente e no coração deles. E há um reflexo quando essa vida é levada à confissão, porque a palavra está ali brotando no coração, ela está impulsionando, ela está trazendo eles ao arrependimento. Palavra do Senhor. E eles começam a ver esse Deus grandioso, que é o Criador, irmãos. Toda a existência foi trazida por Deus, tanto na esfera física e material, que é a nossa, aquilo que nós podemos ver, quanto a esfera espiritual. Irmãos, a terra é pequena perto da criação de Deus. A complexidade da criação de Deus não pode ser compreendida por uma galáxia, não pode, porque ela expressa de modo pequeno a grandeza de Deus, que é muito maior do que tudo que Ele criou. E eles estão olhando para esse Deus Criador, tirando o olhar da terra e das coisas que possam me motivar a deixar a adoração a Deus para olhar para a terra. Eles querem adorar o Criador, não a criatura, mas o Criador. E tudo que nele há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preserva. Irmãos, olha, eles conseguem compreender aqui que esse Deus que é Criador, não somente criou todas as coisas, os seres, animais e tudo mais, como também o ser humano, e também Ele é ao mesmo tempo não somente o Criador, mas o preservador. Irmãos, Deus é quem sustenta em suas mãos a nossa existência. Para mim sobreviver, viver, eu preciso de Deus. Ele diz aí: tu os preservas com vida. Ele é o Criador e o preservador. E o exército dos céus te adora. Irmãos, toda a criação de Deus está prostrada, adorando ao Senhor. O Senhor é revelado aqui, irmãos, na sua palavra. E eles ouviram essa palavra e foram levados a enxergar esse Deus Criador. A pergunta que eu faço aqui é: o que tem me impedido de enxergar esse Deus Criador? Quando meu olhar baixa, irmãos, eu começo a me encantar com as coisas da terra. Quando eu deixo de olhar para o Senhor, as coisas terrenas passam a ter atração na minha vida. E aí eu deixo de adorar a Deus, de reservar a Ele toda a minha vida como o centro da minha adoração, de bendizê-lo, de adorá-lo, de submeter todo o meu viver a Ele.
e aí começa a acontecer vários problemas na minha vida. Há um distanciamento de Deus. É por isso que eu não consigo ver a beleza desse Criador que se revelou a nós. Tenho que pensar nisso. Será que de fato a palavra de Deus tem levado a mim pessoalmente a contemplar esse Deus? Deus da palavra, Ele é Criador. Mas também, irmãos, Ele se revela a eles estão confessando isso aqui, como Deus que é fiel. Olhe comigo o versículo 7 e 8. Tu és, Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Achaste seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos gigazeus, e cumpristes as tuas promessas, porquanto és justo. Percebam, irmãos, agora eles contemplam a Deus, aquele que é fiel, aquele que faz todas as coisas baseado nesse caráter. Irmão, se Deus não fosse fiel, o povo que está aqui confessando estaria perdido. Se Deus não fosse fiel, nós também estaríamos perdidos. E aí ele começa a falar desde o início da criação do povo. Ele diz aí que Deus elegeu Abrão. Você acha que Abraão era uma pessoa boa? Sabe onde Abraão morava? Em Ur dos Caldeus, uma cidade totalmente pagã, idólatra. Você acha que Abraão era o que lá? Era um grande servo de Deus? Não conhecia Deus, Abraão. Mas eles aqui confessam, irmãos, que Deus foi lá, o que? Elegeu Abraão, e o tirou de lá, de Ur dos caldeus, e mudou a vida de Abrão para Abraão. Irmãos, Deus arranca Abraão da idolatria, daquele lugar, e o traz e muda o nome dele. Ele decidiu fazer isso. Esse Deus que é fiel. E a sua fidelidade não depende dos meus atos, porque eu sou imperfeito. Ele continua se mantendo fiel. Ele deu um novo nome, que é Abraão. Não há iniciativa de Deus, do homem, melhor dizendo, em escolher a Deus. É Deus quem toma a iniciativa. Ele elegeu aqui de forma antecipada, antes que Abraão tivesse qualquer ação. Deus o chama e o muda. Deus faz isso. Não estou dizendo aqui, irmãos, que Deus tira a responsabilidade do homem, que Ele não faz isso. Ele não tira, mas a iniciativa é do Senhor. A aliança é baseada no caráter de Deus santo e perfeito. Ele está aqui, irmãos. O povo está confessando isso, e olha aí que ele diz no versículo de número 8: e achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança. Quando ele usa aqui, irmãos, o termo que ele achou o coração fiel, é baseado em Gênesis capítulo 15, versículo 6, que diz lá: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Quando Deus elegeu Abraão, o arrancou dali, o mudou o nome, qual foi a resposta de Abraão? Ele creu, teve fé no Senhor, responsabilidade, né? Ele creu, mas como resposta da ação do Senhor. Irmão, Deus diz aí, o texto diz aí que Abraão foi encontrado assim. E aí Deus estabeleceu uma aliança, para quê? Para dar a descendência dele, para que pudessem possuir a terra onde esse povo está confessando agora. Os judeus voltaram do cativeiro babilônico, dizendo: olha, Senhor, a terra que tu prometeste há muitos séculos anteriores, nós voltamos agora para cá. Sabe por quê? Porque tu és fiel.
Ele diz no final do versículo 8: e cumpristes as tuas promessas, porquanto és justo. Irmãos, dentro dessa história, desde o início, quando Deus escolheu Abraão, o povo foi fiel constantemente? Não foi fiel. Mas Deus está cumprindo a sua palavra, porque Ele é fiel. É certo que as promessas, elas sempre caíram naquele povo que teve uma resposta, creu em Deus. E exatamente o que está acontecendo aqui, o povo está confessando, sabe por quê? Porque Deus arrancou, assim como Ele fez com Abraão, Ele arrancou o povo das mãos de Nabucodonosor, porque Deus havia levantado Nabucodonosor da Babilônia para disciplinar os judeus. E Ele agora está confessando, assim como tu fizeste com Abraão, fizeste conosco, nos arrancaste de lá e nos trouxeste para a nossa terra, porque tu és fiel. O povo olha, irmãos, para Deus, para o seu caráter, o seu atributo, olha para a sua pessoa. Deus é fiel. Irmão, se Deus não fosse fiel, nós teríamos muitas dificuldades. Mas o fato de Deus ser fiel não tira de mim a responsabilidade de obedecer, de crer no Senhor. Mas estão contemplando aqui a Deus agora como fiel. Mas não somente isso, mas o povo se arrepende e começa a olhar para Deus, enxergar a Deus, esse Deus que é Criador, esse Deus que é fiel, mas também esse Deus que é Salvador. Acompanhe comigo o versículo de número 9. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhe ouviste o clamor junto ao mar vermelho. Fizestes sinais e milagres contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubestes que os trataram com soberba, e assim adquiristes renome, como hoje se vê. Irmãos, agora o povo, a partir do versículo 9, eles fazem o relato do Êxodo. Começam a relatar o que Deus fez. E olham para Deus agora como o Salvador. Irmãos, o povo viveu cerca de 430 anos no Egito. Destes, quase 50 anos foi de escravidão. Escravidão. E aí, nesse período, eles começaram a clamar a Deus. Deus, diz o texto, olhou a aflição do povo. Sabe o que Deus fez? Deus interviu com mão poderosa, tal como Neemias relata aqui. A poderosa mão de Deus, irmãos, tem agido durante toda a história. Ele tem agido. E eles relatam como isso aconteceu. Eles estavam ali aflitos, escravos no Egito. Sabe o que Deus faz? Intervém. Depois ouve o clamor deles e o que? Os arranca lá do Egito. Eles relatam isso. Deus olhou a condição de escravidão. Eles não poderiam sair daquela condição. E Deus então age para salvar o seu povo, salvar aqui da escravidão egípcia. Diz o texto aí: fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos e com todo o povo da sua terra. Irmãos, é muito interessante, porque você olha a história do Êxodo, você vai perceber como que o povo foi cuidado, vivendo ali na mesma região. Enquanto as pragas caíram lá no Egito, o povo estava o quê? Protegido por Deus, vivendo na mesma região. Porque Deus estava intervindo, sabe para quê? Mas para salvar o seu povo, arrancar dali do Egito e levar onde? Para a terra que Ele prometeu ao seu povo, fazendo isso com mão poderosa. E dizem uma razão também, porque os trataram com soberba. Como foi que os egípcios trataram o povo de Deus? Com soberba. E Deus já havia revelado o quê? Que os soberbos, o que Ele faz? Ele abate. Não somente pela condição do povo que estava ali sofrendo, o povo de Deus, mas também pelo próprio procedimento dos egípcios. Deus agiu de maneira a abater a soberba deles.
pelo modo como estavam agindo e pelo sofrimento do povo. Sabe quantas pragas foram, irmão? 10 pragas. Cada um desses juízos de Deus representava um ídolo que os egípcios adoravam. O ídolo que eles adoravam estava agora o quê? Lá, castigando. Talvez fosse esse entendimento deles. Mas Deus mostrando que os ídolos deles não existem. Não existiam. Porque o único Deus verdadeiro que controla todas as coisas estava agora agindo, dizendo: olha, só há um Deus verdadeiro e o meu povo está aí, eu quero que tu mande eles embora daí, porque eles não vão ficar nesse lugar. Eu vou fazer de tudo até que tu possas soltar ele, porque eu vou soltar o meu povo daí. Foram 10 pragas, irmãos. Cada um Deus. E o último Deus, sabe quem foi? O primogênito. O filho de Faraó, irmãos, ia ser adorado como um Deus também. E ele também morreu. Cada praga representava isso. Então Deus, com mão poderosa, arrancou o seu povo do poder do Egito e os levou caminho para a sua terra. E olha que diz o versículo de número 9: viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhe ouviste o clamor junto ao mar vermelho, fizeste sinais, versículo 10, e milagres contra Faraó, porque soubeste que os trataram com soberba. E olha que diz, e adquiriste renome como hoje se vê. É muito interessante, vou notar isso aqui. Quando Moisés chegava na sua caminhada, quando Josué chegava para as conquistas, sabe o que acontecia? O povo que eles chegavam para a conquista dizia assim: olha, nós conhecemos a história do que aconteceu no Egito. Tudo que aconteceu no Egito foi levado adiante, de maneira que o nome de Deus se tornou conhecido por meio dos seus atos. E isso estava ali já com os judeus, eles confessando isso. E isso também chegou a nós. Nós conhecemos esse Deus que é Salvador, que age ao longo da história, que atua no momento, e aqui ele agiu, irmãos, quando eles relatam isso de modo direto, intervindo diretamente. Usou Moisés, é verdade, mas os atos são atos diretos de Deus. E com o povo, tirando do cativeiro, ele usou pessoas e os arrancou dali. Irmão, Deus não somente salvou dali da escravidão, mas olha o que acontece no versículo de número 11: dividistes o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco, lançaste seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Os atos salvíficos de Deus não cessaram. Deus não tirou o povo do Egito e disseram assim mesmo: olha, vão agora e se virem, eu já tirei vocês, agora vão e caminhem sozinho. Não. Deus intervém durante todo o caminho e salvando mais uma vez dos egípcios que vieram atrás para tentar mostrar que eles tinham poder. Sabe o que Deus faz, irmãos? Pensando os egípcios que diante do mar vermelho acabaria a situação, Deus abre o mar e o povo passa a seco. Deus abriu o mar para quem? Para o seu povo. Depois que o povo está caminhando no mar, quem é que vem? Os egípcios. Eles vêm. E aí quando eles entram no mar, o que Deus faz? Olha, não abri para vocês o mar não, eu abri para o meu povo, então vou fechar o mar agora. E aí fecha, e eles morrem ali. Vieram perseguir, e Deus atuando de modo salvífico, salvando o seu povo. O que é que nós precisamos, irmãos? Olhar para esse Deus Salvador. E estavam olhando aqui o povo, eles relembram esses atos diretos de Deus, como eles foram livres do cativeiro babilônico. Deus levantou Ciro, levantou vários homens e os trouxeram de volta. Deus salvando, libertando o seu povo. Estão confessando a Deus, olhando para esse Deus que é o Deus Criador, olhando para esse Deus que é o Deus fiel, olhando para esse Deus que é o Deus Salvador. E por fim, irmãos, olhando para esse Deus que é um Deus presente,
Olhe comigo o versículo 12. Guiar-te-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Notem aqui, irmãos, sabe qual foi a razão? Porque Moisés conversando com Deus, e Deus disse: olha, Moisés, pode pegar o teu povo e ir com eles, eu não vou mais com vocês. Sabe o que Moisés falou? Vamos todo mundo deixar as barracas e ninguém sai daqui. Porque como é que nós poderemos ir sem o Senhor? Irmão, Moisés se negou a ir sem Deus. Sabe por quê? Ir sem Deus, caminhar sem Deus, era o maior problema. Não há segurança, irmãos, andar sem Deus. O que eu posso fazer sem Deus na minha vida? Sem a presença de Deus, como viver? Moisés entendeu isso. Não, Senhor, nós só vamos se tu fores. E Deus foi com eles. Ele diz aqui, irmãos, que Deus foi com eles, os guiando. Você sabe que o deserto, irmãos, ele é um caminho de morte. O deserto é um caminho de morte. Porque ele pode matar pelo calor, pela fome, pela sede, por alguém não saber se conduzir no deserto. Ele pode matar de várias formas o deserto. De dia, calor escaldante, e de noite o frio. Ele pode matar, é um lugar de morte. Mas quando se tem Deus conosco, é um lugar de vida. É por isso que Deus está dizendo aqui, olha, de dia eu fui com vocês. Como? Com nuvem. Para quê? Para proteger o povo do calor escaldante, para trazer sombra e ir marchando junto com eles. A glória de Deus se manifestou, a presença de Deus estava com eles durante o dia. E à noite, irmãos, quando vem o frio, sabe o que acontece? Como olhar no escuro, no deserto. Deus então dá o quê? Uma coluna de fogo, para trazer calor ao povo e também para iluminar o caminho. O cuidado de Deus é completo, sabe por quê? Estava presente com o seu povo, andando com eles, todo o caminho, do início, desde quando ele arrancou do Egito, até onde? A terra prometida. Do início ao fim, Deus vai conduzindo o povo constantemente. Sabe por quê? Porque esse Deus é um Deus presente. Ele está conosco, nunca nos abandona. Não somente isso, mas o povo ali, versículo 13: desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com ele. Olha que interessante, irmãos. Deus desce ali, diz o texto, o que? Fala com Moisés, por meio da sarça ardente. Depois Moisés sobe no monte Sinai, e aí Deus fala com Moisés e dá o que? A sua vontade escrita em tábuas de pedra. Ele dá aí, ele classifica esses ensinos de que? Retos, verdadeiros, bons. Mas a palavra de Deus, ela não me causa mal. Eu vi uma imagem que eu achei interessante. Não é uma cerca que me prende, mas é uma cerca que me protege de perder a vida. É uma cerca que não me deixa cair no abismo. A palavra de Deus, na verdade, é a vida. Fora dela, a morte. Da palavra do Senhor. E ele classifica essa palavra como o quê? Verdadeira, como bom, como algo que é proveitoso, que me edifica, que é reto, que ela não vai me causar mal. Deus estava presente, dizendo: olha, essa é a minha vontade, eu vou andar com vocês, vocês têm que me obedecer, me seguir, ouvir a minha palavra. Versículo 14: o teu sábado santo, um dia sagrado, naquele contexto separado, para que o povo pudesse estar ali, buscando ao Senhor, nada mais entre o povo e Deus. E aí, irmãos, por fim, o versículo 15: pão do céu lhe deste na sua fome, e água da rocha lhe fizeste brotar. Você imagina isso, você encontrar pão no deserto, você encontrar água na rocha. Deus deu ao povo. Quando tinha fome, Deus deu o que comer.
Aí eles se enjoaram do pão, Deus deu carne. Eles que estavam com sede, Deus deu água. Irmãos, quando eu ando com Deus, quando Deus está comigo, sabe qual é a minha necessidade? Nenhuma. Tudo que eu preciso daquilo que é essencial, daquilo que é vital, Deus supre. A presença de Deus comigo é tudo que eu preciso. Estava andando com o povo e tudo que eles precisaram, Deus deu. Desde o início, no deserto, até a terra prometida. Deus guiou o seu povo, revelou para eles, andou com eles. Irmãos, eu quero fazer uma reflexão com cada um de nós nessa noite. Quando a palavra de Deus é lida, é pregada, é ensinada, será que ela tem me levado ao arrependimento? Será que o arrependimento tem me levado ao Deus da palavra? Como podemos achar, irmãos, que isso tem acontecido? Andar com Deus é o que nós precisamos. Sabe, o pecado é mentiroso. O pecado promete prazer e dá morte. O pecado promete muitas coisas e ele não pode dar nada disso. O único resultado do pecado é a morte, o afastamento de Deus, uma vida que não está andando com o Senhor. Ele se mostra muito bonito e atraente, mas o fim dele é a morte e me afasta do Senhor. Irmãos, nós vivemos dias que nós precisamos fazer uma reflexão. 4, 5 meses nós não podemos estar no templo para orar, para estar em comunhão uns com os outros, para olharmos uns para os outros e dizer: como é que está, meu irmão? Como é que está a sua vida? Para escutarmos a palavra, para estarmos servindo a Deus, prestando culto ao Senhor. Aí a pergunta é: como foi que eu vivi todo esse tempo? Como foi que eu andei todo este tempo? Eu andei com esse Deus? Eu pude então contemplar esse Deus que é Criador, que não deixou que nada entrasse na minha vida como um objeto de adoração, ou uma pessoa também que se colocasse como o centro da minha vida. Será, irmãos, que nesse período e durante a minha vida eu tenho olhado para esse Deus que é o Deus Criador, que não há nada mais belo do que Ele, nada que como Deus que é completo e perfeito, que me causa admiração, que me leva a se prostrar diante dele e dizer: Senhor, Tu és tudo para mim, o meu maior tesouro é o Senhor. Olha a criação, quem sou eu diante da Tua criação? Quem sou eu, Senhor? Olhar para Deus, irmão. Quando eu estou arrependido, de fato, porque eu ouvi a palavra, ela falou ao meu coração, ela me levou aos pés do Senhor, então eu começo a contemplar a Deus, a olhar para Ele tal como Ele é, porque agora não está entre eu e Deus o pecado, houve um abandono. Eu preciso pensar nisso. Às vezes estamos dando desculpas para o meu afastamento de Deus. Não, pastor, por conta disso, por conta daquilo outro. Não, irmãos, eu não preciso, não posso dar essas desculpas para o Senhor. Eu preciso sim, talvez, me arrepender. Senhor, me perdoa, porque realmente eu não andei com o Senhor. Eu tenho trilhado a minha jornada e eu ouso pensar que eu posso viver sem Ti. Eu ouso pensar: como é que eu posso, ó Deus, achar que a vida é bela sem o Senhor? Porque como é que eu posso entender a vida se o Senhor não está comigo? Quando eu olho para essas coisas aqui que está escrito, o Senhor acompanhou o Teu povo de dia, de noite, provendo tudo que era necessário. A vida não estava nessas coisas, mas em Ti, com eles. Como é que eu posso achar que eu vou ter vida sem o Senhor? Talvez você, meu amado irmão,
Talvez você precise dizer: eu preciso voltar para Deus, preciso voltar para o Senhor, enxergar Ele dessa forma. Irmãos, olha, apesar de não parecer, mas esse tempo longe, que a gente diz dos meios da graça, de oração, de leitura da palavra, de comunhão na igreja, de servir ao Senhor, está trazendo, sabe o que? Um declínio espiritual. Um declínio. As pessoas têm perdido o desejo por Deus, de ler a palavra. Sabe por quê? Porque se eu me mantenho longe desses meios da graça, de orar, de ler, de estar na igreja, de cultuar, de buscar a Deus, eu vou ficando o quê? Insensível. E aí, irmãos, o que acontece é que aquelas coisas que eu olhava e não tinha desejo por ela, eu começo a ter. Eu começo a olhar o pecado como algo que é proveitoso, e a razão é porque eu estou distante de Deus. Eu começo a tolerar coisas do mundo. Não, pastor, não é tão assim não. Eu começo a não achar nocivo as coisas do mundo que fazem mal, que me destrói, que me afastam do meu Deus e que me aprisionam. Isso é um sinal que eu estou me afastando do Senhor. Você usou esses meios nesse período: leitura da palavra, oração, busca de Deus, comunhão com o Senhor. Eu preciso, irmãos, pensar nisso, porque talvez eu preciso me arrepender. Eu preciso talvez pensar que eu preciso mudar. E só há uma forma de fazer isso: se arrepender, buscar ao Senhor. Talvez eu precise voltar para Deus arrependido e dizer: Senhor, eu não estou conseguindo contemplar o Senhor como foi descrito aqui. Esse Deus que é Criador, esse Deus que é fiel, esse Deus que é Salvador, esse Deus que é o Deus presente. Eu não estou conseguindo contemplar o Senhor nesses aspectos, porque o meu olhar não está na tua grandeza, em ti, mas o olhar está na terra, nas coisas da terra, e eu não consigo contemplar o Senhor. E sabe o que acontece? O resultado disso, irmãos, é que eu me sinto inseguro, com medo neste mundo, e a razão é porque eu não sei que Deus é fiel. Quando eu não olho para Deus na sua fidelidade, que Ele nunca me abandona, Ele está comigo sempre, em toda a minha jornada, eu jamais terei medo. Jamais terei medo. Mas quando eu não compreendo que Ele é fiel, aí eu vou ter medo. Quando eu não compreendo a grandeza desse Deus Criador, que fez todas essas coisas e me criou, eu não vou compreender o seu cuidado. Quando eu não compreendo esse Deus Salvador, que intervém na história e que livra, sabe o que acontece? Eu me perderei nesse meu caminhar. Quando eu não compreendo a presença de Deus comigo, eu vou achar que o suprimento do mundo é melhor do que Deus. Deus é a sua presença, é o que eu preciso. Eu quero que você baixe sua cabeça e vamos fazer uma reflexão. Eu não sei, meu amado irmão, você que está nos acompanhando, você que está aqui presente, como está a sua vida com Deus? Você tem olhado a Deus? Daqui a pouco vamos celebrar a ceia do Senhor. Você tem contemplado o Senhor, esse Deus Criador, grandioso, admirável? O meu coração fica sedento de adorar esse Deus. Oh, como eu sou carente desse Deus, que é fiel, que é justo. Esse Deus que enviou Cristo para morrer em meu lugar, me justificar, e me salvar da minha perdição, me livrar da escravidão dos pecados. Esse Deus que é um Deus presente. Se um dia eu pensei que eu estava só, eu nunca estive. Esse Deus está presente. Como é que está a sua vida, meu amado irmão? Tem sido nesses aspectos?
o arrependimento, a palavra de Deus, tem levado você ao Deus da palavra? Quando você se arrepende, eu me arrependo verdadeiramente, sabe o que acontece? Eu sou levado ao Deus da palavra. Eu começo a olhar a beleza desse Deus, de maneira que eu olho para as coisas do mundo, eu vejo quão insignificantes são podres. São coisas que não me atraem, porque esse Deus é tão belo, é tão grandioso, que eu me satisfaço nele. Ele é tudo, ele preenche a minha alma, a minha vida, a minha mente. Eu olho para esse Deus Criador e digo: ó Senhor, como Tu és tudo para mim. Eu começo a olhar para Ele, contemplar, sabe por quê? O pecado não está nublando a minha mente, o meu olhar. Agora eu posso olhar, Deus, Senhor, eu estou arrependido e eu consigo Te contemplar, eu quero Te adorar, eu tenho sede de Ti, Te amar, Te servir. É isso que deve acontecer quando há arrependimento verdadeiro. Eu olho esse Deus Salvador, esse Deus Criador que é fiel, que é presente, mas quando eu não me arrependo, eu sinto medo. Quando eu não me arrependo, parece que eu estou sozinho. Eu fico com medo e começo a me abraçar com o mundo. Eu substituo aquele que é digno da adoração, o único Deus verdadeiro, pelas coisas do mundo. Você precisa refletir comigo, meu amado irmão. E talvez essa noite Deus falou ao seu coração e quer chamar você ao arrependimento verdadeiro. Quando você pode abandonar o pecado e dizer: Senhor, me ajuda. Eu quero Te olhar, tal como foi descrito pelo povo aqui, quando estava confessando o seu pecado, olhou para Ti na Tua grandeza. Eu quero olhar assim, ó Deus, para o Senhor. Você pode, eu não vou pedir para você levantar a sua mão, mas você pode orar, dizer: Senhor, eu quero me arrepender. Há tantas coisas que eu faço, eu tenho deixado de amar o Senhor, de ter desejo por Ti. Todo esse período me afastou de Ti. Eu estou tão distante do Senhor. Me ajude, Senhor, a voltar. Eu quero me arrepender. Você precisa fazer isso. Você que está nos acompanhando também. Senhor Deus, Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Porque o Senhor poderia nos deixar, ó Pai, a própria sorte. Mas o Senhor não faz isso porque o Senhor é fiel. O Senhor é totalmente confiável, Deus. Obrigado, ó Pai, pelo que Tu és. Esse Deus, o Senhor que é Criador, ó Pai, um dia me trouxe à existência. Para quê? Para que eu pudesse ser um adorador do Senhor, ser um instrumento em Tuas mãos. Ó Pai, o Senhor nos trouxe à existência para ser um adorador do Senhor, olhar a Tua beleza. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel. Todas as Tuas promessas se cumprirão cabalmente. Obrigado, Senhor, porque Tu és Salvador. Tu enviaste Cristo e Ele pagou o preço que eu não podia pagar. Não tenho condições, ó Deus, de pagar o que o Senhor fez por mim, por cada um de nós aqui. Obrigado, Deus, pela Tua presença. A Tua presença que me faz abater, ó Deus, a ansiedade, a depressão, as preocupações, porque a Tua presença preenche a mente, o coração, a vida, ó Deus. Porque quando eu estou contigo, de que eu posso ter medo, Senhor? Me ajude, ó Pai, a Te olhar assim, olhar para a Tua palavra e Te contemplar, Senhor. Ajude cada irmão aqui, que talvez esteja com o coração contrito, arrependido, ó Pai, querendo, ó Deus, retomar essa caminhada com o Senhor. Faz prodígio, ó Pai, em nós. Aos que estão nos acompanhando também, eu não sei, ó Deus, a vida de cada um. O Senhor possa agir também. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo nós oramos ao Senhor. Amém.